Eu sou orgulhoso dos investimentos que eu fiz, mas também tenho orgulho dos investimentos que eu não fiz. Porque eles me ensinaram muito, assim. Eu acho que tem 3 grandes caixas para mim. Investimentos que eu fiz deram certo, né? Reais positivos. Você tem o falso positivo, que é aquele que eu achava que ia ser maravilhoso e foi muito ruim. E tem o falso negativo, alguns que eu coloquei pouca expectativa, não investi e o negócio virou um monstro. Então tem os conceitos aqui são bem variáveis, mas na prática eu tenho o quê do investidor e tenho o quê da Sim. startup. Eu acho que um time bom, eu divido em 6 T's, né? Mas basicamente 3 são fundamentais. Sem eles, eu acho que nenhuma delas consegue prosperar. Um time bom, unido, alinhado, focado, resiliente, que consegue encontrar solução para problemas rápido, né? Consegue achar o equilíbrio entre resiliência e teimosia, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios de empreender. O segundo são mercados grandes. Então, eu já vi muito time muito bom, atuar em mercado pequeno, restrito. Né? Eu e o Kaká temos uma história conjunta aí de times bons que, você viu que o mercado não ia, o negócio não voava. Né? Então, como é que você unir a um grande mercado e, terceiro, índices de tração relevantes naquele estágio inicial? Então, eu posso ter um time extremamente coeso, produtivo e focado, resiliente, atuando no mercado grande, quando eu falo grande, escalável. Sim. Tá? Estou falando que ele não tenha muitas geografias, que ele tenha muito mais Não tem essas limitações, né? Exato. Só funciona para um determinado público. Então, desde que esse público seja de bilhão de pessoas, aí a gente consegue escalar. E o terceiro que tem a ver um pouco com o PMF, que é, mesmo atuando no mercado grande com um time espetacular, eu tenho que ter indicadores de que aquilo está sendo relevante para o cliente, que é o tracionamento. Que aquilo tem a ver com o ciclo de venda, sim, mas tem muito mais a ver com solução de problema e relevância. Né? É relevante, soluciona um problema para mim, aí vem um outro tripé que eu gosto de colocar nessa lado do tração, que é negócio, solução e problema. Problema que tem solução e que produz um negócio. Porque às vezes eu posso ter um problema resolvido com uma solução relevante, mas que não é um negócio. E aí eu tenho que ser, né, a grande história do Facebook, né? Foi relevante, tinha um problema de conexão social nas universidades e tal. O Zuckerberg cria, mas quem cria o negócio vem depois. Como é que nós vamos monetizar esse troço? Né? Então tem esse tripé muito relevante. Tudo isso a gente discute na tração. Mas se você não tiver um time bom, para mim é excludente, tá? Não dá. Se o mercado for pequeno, é a segunda chance de sucesso com tração. Tração se resolve. De cá para lá, né? Assim, a tração você tem mais influência. Mercado, você não cria grandes mercados, a não ser que a sua tese seja criar mercados. Aí a gente pode falar um pouco disso. Mas time, dificilmente você muda a natureza das pessoas. Quando eu falo natureza, não estou falando da formação, não estou falando da origem, estou falando da fome que ela tem, do brilho, do sangue. Fala, cara, eu quero que isso aconteça. Né? É cultural, né? Parece Isso. que nasce com isso, é enraizado. Você não tem injeção. Tem que nascer com essa vontade, né? De prosperar. Você não cria esse troço. Eu digo que a gente, no final do dia, nós somos grandes anabolizadores de crescimento. Sim. Né? A gente está vendo uma pessoa carregando 20 quilos aqui, eu chego com uma injeção de capital, de conhecimento, de experiências, que faz aquela mesma pessoa levantar 300 quilos. Eu estou anabolizando, né? Que ela faria em 7 anos. Ela teria sucesso. Ela teria. 5, 7, 10 anos. Ela teria. O que eu vou fazer é que um ano isso aconteça. Exato. Entendeu? Eu não tenho dúvidas da natureza e do potencial daquela pessoa. A gente estava brincando aqui nos bastidores, né? Da gata borralheira, né? De você conseguir enxergar o potencial das pessoas na situação que elas estão. Que é aí que é a simetria de risco do investidor. Sem isso, você não vai fazer retorno como investidor. E esse é um grande ponto a ser debatido, porque às vezes ele é bom no momento, mas ele não consegue acompanhar o crescimento que a startup dele vai ter com esse boost que você está colocando. Sim. Entende? Ele não cresce, ele não acompanha o crescimento. E poucos conseguem fazer isso de forma mais acelerada e de forma crescente. Acompanha o crescimento. Sim. E, cara, quando você fala de time, isso é um assunto que eu adoro, porque eu acho que não é só o empreendedor, né? É ter um time bom, né? Jogar um jogo bom. Né? E a gente sempre comenta aqui, né, Mari? Às vezes a gente ajudando as nossas investidas que, cara, time
é time. Né? Time não é pessoas separadas que cada um... Então, se a gente tá falando do time, vamos usar o futebol como exemplo, aí que o Léo gosta de dar uns exemplos de futebol, né, Léo? Porra, todo mundo ali tem um objetivo de fazer gol. Todo mundo. Só que tem o cara que é o atacante ali, né? Tem os pontas direita e esquerda, tem a galera. Então, ou seja, como é que você forma esse time, né? Para que todo mundo faça gol? E eu vejo um erro que muitos empreendedores cometem às vezes, que é tipo assim, eu preciso de uma posição. E eu não preciso... E esquecem que, na verdade, ele precisa de uma posição para complementar uma questão dentro do time para fazer gol, né? Eu tive muitos sucessos em algumas equipes que eu tive a oportunidade de montar praticamente do zero, né? E teve momentos que, infelizmente, eu via que tinha pessoas que eu gostava, que eram muito boas, mas, cara, não tava na posição certa. E não digo nem assim, era um profissional de mídia, né? De mídia paga ali, digamos, e só que ele não me encaixava no time. E, infelizmente, eu tive que demitir essa pessoa que eu gostava como pessoa, era um bom profissional, mas ele não jogava do jeito que o jogo tinha que jogar, né? Cara, é uma boa percepção de pensar em união, que tem a ver com mais coesão do que união, né? Exato. Não é aquele time que vai ficar abraçado o tempo inteiro. Mas ele é coeso, né? Cada um respeita. A série do Ted Lasso ensina muito isso, assim, porque não sei se já tiveram... Já assisti. Eu sou apaixonado por Ted Lasso. E ele fala muito disso, assim, as peças, às vezes bem encaixadas, formam um grupo muito maior, que é meio clichê, né? Falar em soma de 1 mais 1 igual a 3 e tal, mas Sim. Numa coesão, isso é o papel que você quer, né? Você quer que Agora, a minha sensação também com o time, que a gente esquece às vezes no dia a dia, quando vai formar um novo time, que as primeiras pessoas do seu time são os seus principais investidores. Sim. São os principais investidores. São as pessoas que estão, ou custo de oportunidade, né? Podiam estar ganhando mais a mercado. Sim. E estão vindo aqui se sacrificar por um período. Então, a gente brinca do sweat equity, né? De dar stock option, de vir trabalhar e tal. Para mim, esse é um dos grandes sinais, como time que eu olho, eu já avaliei isso várias startups assim, que é, olha a capacidade que ele tem de mobilizar time. Olha essa pessoa aqui, ó, olha os co-founders. Foi 1 a 1, trouxe complementaridade, trouxe coesão já no time de co-founders. Nos primeiros 10. Entendeu? Isso é fator crítico de sucesso. Sim, sim. E, cara, eu quero até te fazer a próxima pergunta, porque tem muito a ver com isso, né? Então, quando você olha para uma startup como investidor, né? O que mais chama atenção nos primeiros minutos ali que você está avaliando a startup? É o time, é a dor, é o modelo de negócio, né? Como que, para ficar isso bem claro, essa conversa aqui para o empreendedor, o que você olha? Eu acho que tem que me cativar a missão da companhia. Sabe assim? Qual é o objetivo dela? É revolucionar a contabilidade. Porque por A mais B você tinha um desenho de um cenário muito antigo. É um propósito, né? Exato. Estamos falando da Contabilizei aqui, galera. Revolucionária sem dúvida. E revolucionou, né? Super tradicional, mercado. Não existe algo antes e depois. Sabe essa coisa do antes e depois? Isso me encanta muito. Assim. Eu lembro das conversas com os meninos do James, não existe isso no Brasil, isso precisa ser feito. Sabe essa coisa de... Quando você olha uma oportunidade, seja ela pequena ou grande, mas quando você olha, você vai transformar uma determinada realidade. Isso me encanta. Né? Quando você vê aquilo acontecendo, quando você entende bem o problema, você entende a solução encaixando no problema. Ok, se o negócio aqui está fazendo uma boa rentabilidade, ao mesmo tempo você fala, cara, se isso acontecer, sabe, conjuntos de tese que juntos constroem um futuro completamente diferente, isso me encanta. Eu chamo de futuro catalisado assim, no dia a dia. Se isso faz sentido, me engaja na conversa. Tem até uma frase do DiCaprio no filme, que eu não me lembro agora, que ele fala, você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Então, me tirar da curiosidade para a atenção é me trazer esse desenho de... Cara, olha esse futuro que eu estou desenhando para você aqui. Ó. A mais B mais C vai produzir isso. Legal. Então, deixa eu entender agora esse negócio. Vamos olhar time, eu vou olhar. Mas se eu não acredito nisso aqui... Já não faz mais sentido. Não vamos, não consigo. Porque é bem pessoal isso, bem subjetivo. Eu sou do sonho grande. Eu venho do sim. Então, se eu pudesse investir em tudo, eu investiria em todo mundo que tem um brilho no olho e quer fazer acontecer. Certo. Isso é uma premissa. Tem outros investidores que partem do não. Eu não tenho que investir. E você vai ter que me convencer a fazer isso. Eu lembro que eu fui convidado pro Shark Tank uma vez e falei, cara, não é pra mim. Porque lá você começa pelo não. E você vai construindo o sim. Eu construo o não. Porque como eu não consigo investir em tudo, eu tenho que escolher. Mas se eu pudesse, no mundo utópico, investir em tudo, eu investiria em tudo. Porque eu adoro gente com energia boa querendo fazer coisa legal. Então, assim, você fala, vamos fazer um time de beisebol. Vamos.
Eu sou do bora. Bora. Então, por isso Bora que os fazer. meus sócios complementares tem que ser a pessoa do não. Tem Pra que dar ser o a pessoa- equilíbrio. Exato, do Perfeito. framework, da metodologia. Porque se eu gostei, eu falei, Cacá, vamos fazer? Vamos fazer. Qual que é o impedimento? Se for uma coisa muito absurda, é claro que no começo a gente já vai saber filtrar. Por isso que, quando você fala em formação de time, eu falo de conhecer o time e ver o time sendo formado, tem a ver com o sonho grande em unir esse time antes mesmo, porque parece que você vai pegar o capital e vai contratar quem você quiser. Sim. Desculpa, gente. Gente de alta performance só vem se tiver propósito, se o negócio for legal. Desculpa aqui, se tiver tesão, entendeu? Sim. Se tiver aquilo, cara, eu tô com vontade de fazer, você chama quem você quiser pra trabalhar. Sim. Perfeito. E o melhor é que tem assimetria, né? Fala, se a pessoa ganha X no mercado, eu só posso pagar X 12avos. E ela veio, cara, você preencheu o tanque. De 11 avos, você preencheu só com sonho. E que lá na frente vai alavancar. Isso pro investidor é... E tudo tem a ver com a missão que você falou, né? Porque a missão vem do empreendedor que tem uma missão, mas o empreendedor, para construir essa equipe, tem que ter a missão, porque vender essa missão, esse sonho para os colaboradores, tanto quanto para o investidor, como você colocou, começa a nem ser uma etapas, né? Ele entra num fluxo de várias camadas, né? Mais ou menos que você está desenhando aí, né, Léo? Exatamente, é engajamento de stakeholders. Quais são os stakeholders mais importantes? São os seus co-founders. Saiu uma pesquisa ontem, né, que 77% das pessoas que escolheram bem seu parceiro ou sua parceira prosperam na vida, por exemplo. É porque é a principal escolha que você vai ter. Quem vai correr junto com você essa maratona? Essa maratona ela vai ser de muito longo prazo. E qual que é o desafio disso? Tá? Que eu acho que é a sombra de tudo isso que a gente está falando aqui, é você ficar escolhendo demais. Entendeu? Fala assim, eu vou achar meu co-founder e minha co-founder perfeito. Não existe isso, cara. Não existe relação perfeita. Não existe, Léo? Pô, que Nossa, tristeza. não existe pessoas perfeitas. Então você está procurando algo impossível. Né? Exato. E você vai ficar muito tempo conversando com você. Nossa, tem que encontrar um match. Sabe essa coisa de, cara, formamos um bom time. Complementariedade, né? E a missão também não é algo estratosférico, não. Se eu pensar no Nubank da vida, cara, ele queria simplificar o sistema bancário brasileiro. E viu uma oportunidade. É simples, é estreito, mas a partir do ponto estreito você fica super abrangente.